Gente, hoje é o Dia Nacional dos Surdos, que é uma data que busca promover a conscientização sobre a surdez e também a importância da inclusão das pessoas surdas na sociedade. A data foi escolhida em homenagem à criação da primeira escola para surdos no Brasil em 1857 por Dom Pedro II. Hoje eu converso com a superfonoaudióloga, a nossa Cauellen Silva, sobre o tema. Boa tarde, Cauellen. Tudo bem contigo, minha linda? Boa tarde, Patrícia. Prazer te receber, viu? Prazer, é um prazer imenso estar aqui também. Imagina. Cauellen, quais são as principais causas, digamos assim, para a perda de audição? Conta pra gente. A causa mais comum é a presbiacusia, que ela se dá pelo envelhecimento natural da célula auditiva. Né? Então, a maioria da população idosa tende a desenvolver essa perda auditiva. E ela é uma perda auditiva que tem uma característica bem marcante, que é quando o paciente tem mais dificuldade para ouvir os sons agudos e ouve melhor o grave. Então, às vezes, ele demora até para identificar, porque ele tem a sensação de estar ouvindo bem, só que ele não entende o que as pessoas dizem. E aí, quando a gente faz todo o diagnóstico, é identificada a presbiacusia. E também uma causa muito comum é a exposição a ruídos. Patrícia? Então, por isso que é tão importante que as pessoas que trabalham expostas a ruídos usem o protetor auricular, porque realmente a exposição por tempo prolongado, né, pode desenvolver ali um dano para a célula auditiva. Entendi. Agora, e para auxiliar, para dar mais qualidade de vida, a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Como, por exemplo, os aparelhos auditivos, é isso mesmo? Explica pra gente como que funcionam esses aparelhos auditivos. Então, primeiramente, quando o paciente identifica, né, sinais de uma perda auditiva, então ele começa a notar que a TV está começando a aumentar o volume, ou ele tem que pedir para que as pessoas repitam, né? Ele identifica sinais, o zumbido também, ele deve procurar um profissional para fazer esse diagnóstico. E aí, junto com o fonoaudiólogo, o otorrino, ele vai fazer a indicação, se for, né, para o uso de aparelhos auditivos. Sim. Nesse caso, a gente vai identificar, fazer toda uma análise, né, de todos os fenômenos ali no dia a dia desse paciente, os ambientes que ele frequenta, as necessidades que ele tem, as queixas que ele traz, para que a gente possa solucionar da melhor forma possível com aparelhos auditivos. E como que funciona, por exemplo, um aparelho auditivo? Ele vai substituir? O que acontece lá dentro? Qual que é a mágica para essa pessoa ouvir de novo? Os aparelhos, eles são dispositivos extremamente tecnológicos, né? E essa programação, ela se dá com base na audiometria do paciente. Então, a amplificação é exata de acordo ali com cada frequência. Além disso, eles têm muitos recursos para redução de ruído, para que tragam maior conforto. Temos aí, na maioria dos aparelhos auditivos também, programas que auxiliam no tratamento do zumbido, através da terapia sonora. Então, tudo para que o paciente sinta o maior conforto possível. Entendi, olha só que legal. Inclusive, tem um aparelho, né, que a doutora Cauellen trouxe. Se o Ademarzinho puder alcançar aqui pra gente, a gente já mostra pro pessoal em casa também o que é o aparelho auditivo, como que se dá esse processo, né, em relação ao aparelho auditivo. Pode trazer aqui, Ademarzinho, fazendo favor. Obrigadão. Eu trouxe aqui um dos modelos mais adaptados mundialmente, né? Que é o modelo receptor no canal. Ele é um modelo de aparelho menor. Deixa eu pegar, me ajuda aqui então, Patrícia. Ele é um aparelho bem pequenininho, quase não dá pra ver, né? E ele é um dispositivo muito versátil. Então, a gente consegue adaptar ele em diversos tipos de perda auditiva, além de ser realmente muito discreto. Então, é um aparelho que tem uma boa aceitação ali por todos os pacientes. Entendi, porque quem usa o aparelho, né, na orelha quer uma descrição também, né? Exato. Eles geralmente há um pouco de, vamos dizer assim, resistência, né, quando a gente fala com os pacientes, vou usar o aparelho e tal. Depois, o benefício que se dá é muito grande. Aí a pessoa fala assim, não, valeu a pena, mas também gosta de ter aquela coisa mais tranquila ali, discreta, é isso, né? Exatamente. E assim, a gente não precisa abrir mão da descrição, né? Então, se é possível, se a perda auditiva desse paciente possibilita a adaptação de um aparelho menor, mais discreto, a gente sempre vai dar prioridade para isso. Porque ele precisa se sentir confortável, precisa sentir à vontade para que ele use o dia inteiro. É o que eu sempre falo, né? Você tem que usar o dia todo, pelo menos ali 8 a 10 horas de uso, para que tenha um tempo de estimulação auditiva eficiente. E como que funciona a adaptação? Porque às vezes a pessoa pensa assim, vou colocar o aparelho auditivo, nossa, já vou sair escutando tudo. Como que é esse processo? É um passinho de cada vez, né, Cauellen? Exato.
a gente inicia ali, geralmente com uma amplificação um pouco mais suave, entendendo as necessidades, pedindo para que o paciente relate também, né, o que ele sentiu de desconforto nesse período. E a evolução dessa amplificação vai acontecendo gradativamente, conforme o paciente realmente deixe de sentir aquele desconforto, alguns sons que, por vezes, ele já não ouvia há muitos anos. Entendi. Né? Então, é todo um processo. Tá, e assim, por exemplo, pessoas, eu não sei, são graus de perda de audição? Ou, vamos dizer assim, a pessoa ela tem uma perda leve, acredito eu, que é mais fácil uma correção ali com o aparelho, mas pessoas que têm uma perda mais severa também da audição, elas também conseguem potencializar isso, Caueli? Sim. Quando a pessoa tem uma perda auditiva severa, geralmente a gente precisa utilizar dispositivos com maior potência, né? Principalmente também em perdas profundas. E existem níveis de perda auditiva que às vezes o aparelho auditivo já não dá mais conta. E aí, entendi. A gente avalia ali a possibilidade, quem sabe, cirúrgica, com o médico otorrinolaringologista, a questão do implante coclear. Mas os aparelhos são muito eficientes, sim, para perdas auditivas severas. Mas o que eu sempre digo, é importante que o paciente se atente aos sinais e não espere essa audição chegar em um nível tão severo. Verdade. Porque quanto mais leve, assim como você disse, mais fácil é todo esse processo de adaptação. A gente sempre fala aqui no Vitrine, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre saúde com vocês, né? Tudo que a gente consegue detectar precocemente é mais fácil a questão do tratamento, é mais fácil a questão de cura e tudo mais. Então, quando a gente fala também dessa questão de aparelho auditivo, acredito que também vai nessa linha, quanto mais cedo a pessoa ver os sinais, escutar os sinais, né? Observar esses sinais, ela consegue ter um ganho maior com o aparelho auditivo. Aí tem uma dúvida que é frequente, assim, mas se eu usar o aparelho muito tempo, Caueli, eu vou perder a minha audição? Pelo contrário. Quanto antes a gente iniciar essa estimulação auditiva, menor o risco, né, que esse paciente está correndo de ter um declínio na compreensão de fala, que é muito importante. A gente não precisa só ouvir, a gente precisa também conseguir entender o que as pessoas estão dizendo, né? Então, quanto antes esse paciente estimula o ouvido, a chance dessa perda auditiva estabilizar ali é muito maior, né? Porque o fato de não usar o aparelho caracteriza ali uma privação auditiva. E isso vai fazendo com que a audição cada vez fique pior. Isso aí, viram só, gente? Que legal. Quantos esclarecimentos aqui. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema também, pode mandar para o nosso Instagram, pode mandar também para o nosso WhatsApp, para vocês estarem sempre ligadinhos aqui com a gente, que a gente vai atrás das respostas. Mandamos lá para a Caueli também, ela já vai passar o Instagram dela, para vocês também mandarem perguntas lá no direct. Caueli, minha linda, muito obrigada pela presença. Passa o seu Instagram para o pessoal te seguir nas redes. Eu que agradeço. Meu Instagram é @Cauelen, tem também o da clínica, @Centro Auditivo Ampliare. E estarei aí sempre disponível para esclarecer todas as dúvidas, né? E cuide da sua audição, não deixa para amanhã, tá? Isso aí, recado dado, viu? Obrigada, minha linda. Até a próxima.